A Bíblia nos faz a seguinte indagação: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? De que adianta o homem ganhar dinheiro, fama, riqueza e perder a sua própria vida? Porque diante de Deus, porque para Deus, uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. Não há nada para Deus nessa terra que vale mais do que a sua alma, vale mais do que você, porque você é criação do próprio Deus. Por isso que Deus não tem prazer da morte do ímpio, quando um pecador perde a sua vida. Deus se alegra na morte do justo, mas não se alegra na morte de um ímpio, porque ele sabe, Deus tem a ciência que quando o pecador, o ímpio morre, a sua alma vai perecer eternamente. Nesse vídeo eu quero falar de algo triste, de algo que infelizmente nós acompanhamos aí acontecendo. Pessoas que trocam a fé, trocam Deus por coisas passageiras, por coisas banais, como fama, vida louca, mulherada, bebida, álcool, drogas, e acham estar no caminho certo ao encontro da felicidade. Para quem não conhece o Rodrigo Fernandes, se você não conhece, ele é mais conhecido como El Gato, porque ficou conhecido aí no YouTube jogando Free Fire. Mas também antes de ser ter o codinome de El Gato, ele era conhecido como Rodrigo Fernandes por ter um canal de humor no YouTube aqui. Mas muito antes disso ele era pregador da palavra. Veja um trecho dessa palavra aí. Que a tristeza entrasse naquele ambiente, transformando a água em vinho. A substância da água é uma e a substância do vinho é outra. São duas bebidas totalmente diferentes. Mas Jesus fez aquele milagre para a tristeza não entrar naquela festa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus transforma água em vinho, mas ele também transforma a tristeza em alegria. Jesus transforma água em vinho, mas ele também transforma a morte em vida. É da água para o vinho, mas eu tenho uma palavra para a sua vida. Você veio no lugar certo, porque aqui está Jesus de Nazaré, aquele que transforma a vida, aquele que transforma a situação, aquele que transforma o ministério. Quantos já vieram aqui e deram glória a Deus, aleluia, marcharam, sapatearam e Deus batizou com o Espírito Santo, mas nunca mais voltou aqui, porque no outro dia não teve nenhuma mudança. O evangelho foi criado para que as pessoas tenham uma mudança de vida. É melhor pregar e o povo não dá glória do que o outro dia e voltar e ter mudança. É melhor eu pregar aqui nesta noite e não ouvir nenhum glória a Deus, mas no outro dia o que bebia diz: não, eu não vou beber mais. O que errava diz: não, eu não vou errar mais, porque... Pois bem, um jovem chamado de Deus, uma boa palavra, porém parece que a pregação, parece que o chamado de Deus na vida dele não ia dar aquilo que ele precisava, aquilo que ele procurava: riqueza, fama. Então ele resolveu fugir da presença do Senhor, resolveu vazar fora da presença do Senhor em busca de riquezas, em busca de felicidade. E ele encontrou então o Free Fire, que deu para ele muita riqueza, muito, ficou riquíssimo, riquíssimo ele ficou com o Free Fire. Mas quando ele ficou rico, ele entendeu a seguinte coisa: que o dinheiro, por mais que ele tivesse dinheiro, a felicidade não estava no dinheiro. Porque quando ele ficou rico, ele entrou em depressão. Entrou em depressão por estar rico. Eu quero chamar sua atenção para isso aqui, já eu falo aquilo que eu quero trazer para vocês. Veja o que esse amigo dele vai falar. Presta atenção. Presta atenção. O El Gato tá falido, certo? Perdeu dinheiro lá em NFT. Ó, vou falar onde ele perdeu dinheiro. NFT.
foi fazer coisa pra Netflix. Esse aplicativo, ele gastou milhões, se f***eu também. Antes dele começar a namorar, gastou muito dinheiro com mulher. Antes dele tá namorando agora, né? Namorando, tá casado praticamente, né? Com minha amiga lá. Não sei se é o nome dela agora. Mas tá namorando, entendeu? Então tá falido. Ajude ele. Aí tá falido. Se f***. Esse aplicativo é o último recurso dele pra ele ganhar algum dinheiro. Tá ligado? E não é brincadeira. Você tá achando que eu tô rindo? Eu não tô rindo. Você tá rindo por quê? É sério. Tá f***. Mano, o amigo dele falou que ele está falido. Que ele está falido. Que acabou o dinheiro dele. Mas eu quero dizer, se ele está falido ou não, para mim não importa. Financeiramente, realmente não importa se ele está falido ou não. Porque, para mim, a maior falência do crente, daquele que conhece a Cristo, é a falência espiritual. É quando a pessoa deixa de acreditar em algo maior, a pessoa deixa de seguir Deus para viver as suas paixões carnais. Para mim não há falência maior do que isso. Para mim não há morte maior do que a morte espiritual. O Rodrigo Fernandes, quando ele encontrou a riqueza, ele se afastou de Deus. Quando ele encontrou a riqueza, ele viu que o dinheiro poderia proporcionar para ele o álcool, muitas mulheres, quem sabe de substâncias ilícitas. Viver a vida loucamente parecia uma boa para ele. Ou parece que, por mais que ele procurasse nesse mundo algo que pudesse saciar, uma sede que ele tinha dentro da sua alma, um vazio que ele tinha dentro da sua alma, ele não encontrava. A ponto de ele querer começar a duvidar da existência do próprio Deus. E eu comecei a passar um conflito muito grande, que eu não sabia no que crer ou não, né? Até na questão da fé, não sabia em crer, fé, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ler na Bíblia, eu só procurei versículos que eu não acreditava que tinha influência humana ali. Ou seja, que alguém sem interesse algum só escreveu, por exemplo, Salmos, que são livros falando de Deus, né? Falando do amor dele. E foi lá em Salmos que eu li que se a gente olhar para o firmamento, se a gente olhar para o céu, de alguma maneira, o céu vai anunciar as obras do seu Criador. Já leu? Tá lá em Salmos. Você não lê nada, né? Só fica... Não sabe nem... Aí, quando eu li isso, que se eu olhar para o céu, de alguma maneira, Deus vai se revelar para mim, foi aí que eu me baseei. Falei, não tem porquê, né, mano, alguém escrever isso aqui com interesses, não tem porquê. Então, fui ali e falei, nossa, mano, então eu vou olhar pro céu e eu vou perceber Deus. Então eu comecei, rapaziada, a sair de casa, olhar pro céu, ver as nuvens, sentir o vento. Eu fui pra praia, eu viajei muito ano passado, eu fui pros Estados Unidos, eu experimentei a natureza em si, não só a natureza, eu comecei a ver por binóculos. Sabe quando você vê aquele negócio? Você vê as estrelas, e eu comecei a estudar ciência, e toda vez que eu me deparava com a ciência, com o mundo, com o universo, com as galáxias, eu conseguia sentir a soberania de Deus ali, eu conseguia ver o poder ali. Então eu ia, contemplava, e aí assistia sobre os átomos e as células. Aí comecei a estudar biologia também, o corpo humano, e a complexidade da vida me mostrou que existe o Criador. Ele é real, ele é vivo. Então a minha fé, ela voltou ali, através da Bíblia de Salmos. Então a minha fé voltou. Quando a minha fé voltou, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, eu estou passando por dificuldade de interpretação aqui, eu não sei mais o que crer ou não crer, né? E cada um tem uma interpretação, mano. Todo mundo fala de Cristo. Por isso que eu falo que, mano, lembra lá na Bíblia, né, quando as pessoas falavam que Jesus ia vir? Aquele pessoal, naquela época, interpretou que Jesus viria e ia acabar com os romanos, mano. Que Jesus ia vir meter flechada em todo mundo. Ah, flecha, bem, só capa, referência. E que ele ia fazer uns bagulho assim, e Cristo veio e a gente matou Cristo, porque Cristo era totalmente diferente do que as pessoas interpretavam. Então, é por isso que eu acredito que eu passei por um conflito de interpretação, e eu não sabia no que crer ou deixar de crer, e Cristo me ajudou muito nessa hora, sabia? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, acho que tá em João, eu não lembro mais, que eu não sou mais religioso, que fica lá em João, capítulo 9, versículo 3, vírgula, no segundo parágrafo. Não, eu não sei mais. Mas tá lá em João que se a gente crê em Cristo, Cristo se revela. O Pai, não, aquele que crê em mim,
e segue os meus mandamentos, o Pai se manifestará a ele. Foi alguma coisa assim que eu li. Então eu acreditei em Cristo. Por acreditar em Cristo, Cristo foi se revelando a mim sobre a sua natureza, sabe? E o que eu acredito hoje em Cristo, rapaziada, é que Cristo está muito mais preocupado em que a gente ame o próximo, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, do que esse dread aqui, do que esse brinco, ou do que, sei lá, esses dias eu fui pra uma baladinha aí, pequei e não aguentei. Já pegou, não aguentei. Tô desviado! Então, eu acho que Cristo, ele está muito mais preocupado em eu amar a Deus e cuidar do próximo do que esses dogmas religiosos, essas coisas que a gente criaram, inventaram e etc e tal. Essa é a minha fé hoje. Por isso que eu tô falando para vocês que eu não desviei, eu larguei os templos, igrejas e religião, apesar de que tem uma igreja que eu frequento aqui, né, que o pessoal lá pensa bastante igual a mim, eu não vou divulgar. Eu acho que essa questão da fé é um bagulho muito pessoal, né? Eu tô falando o que eu creio, o que eu penso. Então, é isso, rapaziada, explicando pra vocês que eu continuo crendo em Cristo, eu creio nele e eu passei por um conflito e eu lutei. Eu passei, foi difícil pra mim, entendeu? Eu tô desabafando pra vocês. Foi difícil pra mim estar na fé hoje, mas hoje eu estou aqui, rapaziada, convicto e com certeza de que Deus existe, de que Cristo existe e que ele morreu na cruz pra me salvar. E acabou. Eu vou errar, eu vou pecar, eu vou falhar, porque eu sou ser humano. Quando a gente peca lá no Éden, o corpo humano ele vira tendencioso a pecar. Ou seja, sabe aquele carrinho que você vai no supermercado, aquele tá torto? É a gente é o carrinho torto com o pecado, não tem conversa, a gente sempre vai pecar. Cara! Ah, mas eu não bebo, não fumo, mas você fala mal de alguém, você pensa asneira, você pensa coisas aí dentro que todo mundo sabe que a sua mente é demoníaca, fica com um capeta aí dentro. As coisas que você pensa, Deus viu o que você pensou em dar de presente aí no amigo secreto que tá tendo aí. Deus viu, seu demônio. A nossa mente, rapaziada, ela já é caída, então não tenha o que eu faço, tropinha. Eu estou destinado, eu caí, eu pequei, eu falei, eu estou, como eu disse, que todos pecaram eu fui destituído da glória de Deus. Não tem conversa pra mim. Então eu posso eu não faço sexo, eu não bebo, eu não fumo, mas eu vou errar em outra maneira e eu estou condenado à perdição. Por mais que eu evite esses três aqui, os quatro que a gente mais fala, que atinge o fato de não amar Deus e o próximo, irmão, a gente vai pecar em outra coisa também, que é pecado, que é errado. A gente vai machucar o ser humano uma hora ou outra, a gente vai machucar um ser humano. Eu tenho certeza que você já machucou alguém, que você já ofendeu alguém, que você já ficou triste com você mesmo, que você já se ofendeu, que você já se machucou. Isso não tem conversa, por quê? Porque a gente caiu. O que a gente precisa fazer, rapaziada, nesse momento, é só acreditar em Cristo e na graça dele, e o Pai vai ter compaixão de nós. Pois bem, você viu esse vídeo aí onde ele fala que ele começou a querer duvidar da existência de Deus pela riqueza, pelas coisas. O inimigo, ele te dá tudo que você quiser, ele vai te dar riquezas, prazeres momentâneos, felicidades passageiras, mas tudo isso ele está te dando por um propósito, para que você se afaste do verdadeiro caminho, do verdadeiro Criador. Quando você vê que a riqueza, que algo que você está fazendo está te afastando de Deus, porque aquilo não é de Deus. Aquele serviço que você tem, aquele emprego que você tem, aquela empresa que você tem, se está te afastando de Deus, não é de Deus, é o diabo que te deu para te desviar do foco. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a maior falência do ser humano não é a falência financeira, e sim a falência espiritual. A falência é onde você não acredita mais em algo que possa levar você para frente e seguir em frente com a sua fé em Deus. Rodrigo Fernandes teria de tudo para ser um grande pregador nesse país. Só é que o verdadeiro crente não fica rico com pregações. O verdadeiro crente não fica rico com as suas mensagens. Muitas das vezes o verdadeiro crente não fica nem famoso com as suas pregações. Se você procura riqueza, realmente, se você procura ficar famoso e rico, realmente a palavra, o evangelho não é para você. O crente pode ficar rico, o crente pode ser famoso, mas rico com a palavra de Deus não é certo. Famoso com a palavra de Deus pode até ser que aconteça, mas rico com a palavra de Deus você não vai ver nenhum crente verdadeiro ficar rico com a palavra de Deus. Então, meus amigos, eu espero que não tenha esquecido nada nesse vídeo. Estou triste porque ele está fora da presença de Deus, aparentemente, como o amigo dele diz, falido,
Mas para mim a maior falência é a espiritual, longe da presença de Deus, vivendo as suas vontades, esquecendo que Deus ainda tem chamado na vida dele. Que Deus possa tocar profundamente no coração dele e que ele venha para Cristo o mais rápido possível. Que Deus lhe abençoe.